Alexa, toque a Folha FM. Tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Horas 14 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, você confere este programa, vai estar editado daqui a pouco para podcast, que aí vai só a íntegra, né, da entrevista, aqui da conversa, para você acompanhar aí na melhor hora do dia, ouvir aí na melhor dia para você. Também pela Alexa, dá o comando aí para ouvir a Folha FM. No aplicativo da Rádio Folha FM também você ouve e acompanha, segue a gente lá, interage direto aqui com a gente e logo mais reprise na Plena TV. São 8 horas 15 minutos em Campos, segue com um tempo nublado. Hoje a previsão é de nublado a parcialmente nublado, a temperatura não deve subir muito, máxima prevista de 26, mínima de 20 graus, agora faz 22 graus aqui no centro da cidade, com o nosso convidado William Passos. Hoje temos o William Passos, é geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE. E na bancada com a gente, a Luiz Abreu Barbosa, que eu peço para abrir de volta aí esse programa, retornando com esse segundo bloco. Aloysio, por favor. Só virei aqui alguns comentários aqui interessantes que me passaram, eu só fui ver no final do primeiro bloco. Primeiro aqui, o José Vitor Silva, radialista lá de São João da Barra, gosta muito de política, né? Futebol também, ele gosta de política e de futebol, apesar de ser Vasco, né? Mas ele gosta de futebol. Brincadeira. Coloca aqui, depois de Marcelo Alencar, que foi prefeito do Rio de Janeiro, e depois governador, ele não disputou a eleição, nenhum ex-prefeito da capital chegou ao Palácio das Laranjeiras. César Maia, que saiu bem em 2016, perdeu para a Garotinha em 98. E Paes perdeu para o Itzel em 2018. Nesse tempo, dois ex-prefeitos da cidade da cidade do interior, Garotinha e Pezão, chegaram ao governo do estado. É verdade, Zé Vitor. E o que eu lembraria também. O último governador que se elegeu presidente, saiu do governo que se elegeu presidente, foi Fernando Collor de Mello, em 89. Saiu do governo de Alagoas para se eleger presidente. Depois, nenhum outro governador conseguiu isso. E antes dele, tinha sido Jânio Quadros, o último presidente eleito antes do golpe militar. De São Paulo, e depois presidente. Mas o último foi Collor, ninguém mais conseguiu. Tem outros comentários aqui. Um ainda em relação ao bloco anterior, que eu vou ler aqui, do Luiz Carlos Duarte Peçanha. Para o governo do Estado, a foto de Vladimir junto com Rodrigo Bacelar descarta uma aliança entre Eduardo Paes e Vladimir. A foto ontem, é possível até que eles estejam juntos. Talvez até provável. Mas eu não vi nenhum registro dos dois juntos ontem. Nós temos fotos dos dois cumprindo agendas, né, em Brasília, e, logicamente, os dois estavam presentes na oficialização da Federação da União com o PP. Eu não sei, eu acho que uma foto não aproxima nem afasta necessariamente, né? Ficou famosa aquela foto no impeachment de Dilma, sendo julgado no Senado, Dilma dando risada com a Aécio, né? Flagrados juntos. Então, a foto não quer dizer necessariamente nada. Eu acho que as movimentações de bastidores vão definir aí
para onde Vladimir vai caminhar. Se um apoio à paz, isso talvez, ou a Rodrigo. Agora, certamente, se for com o Rodrigo, não é para chapa, é para só apoiar. Porque 2 caras de campo na mesma chapa é república de chuvisco demais para o estado do Rio de Janeiro. Né? Seria como se tivesse 2 talvez para instalar uma república do Kibe aqui em Campos. Né? Não ia ter grande sucesso. Agora, o William entrando aí já entra no tema do bloco, por isso que Carlos Duarte Pessé também pergunta aqui. Aloysio, caso esses nomes, Bolsonaro seja eleito, se configura no nepotismo? Não, ainda é do anterior ainda. Eu falei que é bem provável que Flávio saia senador no Rio, Michele senadora Brasília e Eduardo Bolsonaro senador ao Distrito Federal. Eu acho que não, lógico que não configura nepotismo. Jair Bolsonaro não tem cargo nenhum. Né? Na presidente da República desde 1º de janeiro de 2023. Então, não há nepotismo. Mas vamos lá, William, como é que você viu aí? Vamos começar pela última pesquisa, mais recente, né? Que a gente fez junto ontem. Essa pesquisa Atlas Intel, que mostra, como a Datafolha do início do mês tinha mostrado também, uma leve recuperação de Lula, que vinha caindo desde 2024, vinha caindo a aprovação, caindo a intenção de voto. Ele agora aparece, essas 2 pesquisas parecem, a Datafolha e a Atlas Intel, quando você viu na piscina, bate a mão no fundo, sobe. Ele começou a dar uma leve crescida. Como é que você viu essas 2 pesquisas? A Datafolha, início de abril, e a Atlas Intel divulgada ontem. A reacomodação, né, da aprovação dele gira muito em torno de 50%, né? A gente, mais lá atrás, às vezes, for recuperar outros números, nós vamos estar um pouco acima dos 50%, agora, no ano de 2025, um pouco abaixo dos 50%, que reproduz muito esse cenário de cristalização. Tivemos uma eleição muito apertada, né? Não tem muita diferença em relação... Se a gente for comparar com números da urna, com aprovação, a gente vê que não tem muita diferença. Os números dão uma flutuada num intervalo bastante rígido. Quando eu olhei essa melhoria da aprovação, né, um pouco acima da margem de erro, né, porque a Atlas Intel tem uma margem de erro bastante reduzida, eu vi, eu consegui perceber como um pouco do rebatimento econômico, no sentido de que existe a percepção de que o preço, né, dos itens de primeira necessidade deu uma aliviada, né? No meio que eu estabeleci um pouco dessa relação, né? A gente teve vem de um momento no início desse ano de susto, né, de quem faz supermercado, né, inclusive classe média reclamando muito do preço de itens de primeira necessidade, e esses produtos eles deram uma acomodação de preço. Então você tem você se ajusta e tem a percepção de que a coisa não está piorando tanto, ou seja, o dinheiro está rendendo um pouco mais. Nítido que o dinheiro está rendendo, a sensação de que o dinheiro está rendendo um pouco mais, o poder de compra está comprando um pouco mais, ou se acomodou ali, né? Nessa eu consigo enxergar a percepção de que a coisa o governo não está tão ruim assim, então dá uma melhorada nos números da aprovação. Vamos ver se essa trajetória, né, de melhora da aprovação vai se confirmar nos próximos meses ou não. Eu acredito que sim, é porque o governo se mexeu, né, adotando algumas medidas no sentido de atacar esses preços que influenciam muito na percepção da população, na percepção da sociedade sobre o governo. E tem outras situações também que vão favorecer o governo no sentido de safra, enfim. Produtos de primeira necessidade mexem mesmo na percepção ao custo de vida, né?
Eu vejo muito números de aprovação, essa relação econômica do custo de vida. Não em relação ao maior problema do país, que os relatórios sempre mostram, a percepção de que o maior problema do país é sempre a criminalidade. Mas eu não consigo ver a criminalidade mexer nessa percepção de aprovação. Eu vejo mais a economia, que nem sempre aparece como o maior problema do país. Às vezes é o terceiro, é o quarto. Todas as pesquisas, as mais recentes, Atlas Intel de março e abril, Paraná de abril, Datafolha de abril e Quest foi feita em março. Dessas todas as pesquisas, a única que coloca economia como principal problema é a Datafolha, né? Inflação dos alimentos. As demais colocam segurança como principal problema. Mas varia entre um ou outro, né? Uma coisa ou outra. Agora... Esse feriado agora emendou Semana Santa com Tiradentes, São Jorge, enfim, esse feriado todo eu passei em São Paulo e eu conversei muito com motorista de aplicativo, populares, né? E uma coisa, para saber um pouco deles, a percepção, né, que eles têm do Tarcísio. Existe uma imagem para fora muito diferente da imagem para dentro, né? A imagem para fora de que o Tarcísio é um governador melhor, fora do estado de São Paulo. E lá dentro, muita reclamação, né? Populares reclamam muito do governo e tudo. Mas na hora de votar, né, eu percebo muito isso. Eles acabam votando junto com os nomes mais viáveis, né? E uma coisa que chamou a atenção, assim, criminalidade é um problema de vários, né, país inteiro, de vários estados, de maneira particular. E um dado que me chamou a atenção é o seguinte: hoje, Tarcísio, desde que assumiu, adotou uma política de segurança pública, usando muito o patrulhamento ostensivo, muita polícia na rua, hoje você consegue andar naquela região da Cracolândia e você tem mais sensação de segurança do que se você andar em Campos. Lógico, tem um custo para essa política, né? Muito patrulhamento ostensivo, muito carro de polícia, muita polícia na rua, né? Mas você consegue, de uma certa forma, né, na medida do possível, não é o ideal, mas meio que resolver muito essa questão. E, enfim, há um reconhecimento de que as coisas estão melhores, né? No sentido da melhoria da segurança pública. Mas isso não rebate também numa percepção de que o governo é melhor, né, para a população lá local, quando a gente conversa com populares, né? E outra coisa que chama a atenção é que quando a gente tenta, né, introduzir uma conversa sobre o governo, para tentar entender como que eles percebem o governo, é muito comum eles desviarem o foco para o nacional, né, para o país, né? Muito isso. Então, eu estou trazendo essa questão para dizer o seguinte: há o reconhecimento de que a segurança pública é o maior problema, mas nem sempre melhorar a segurança pública vai significar a melhoria da percepção do governo de maneira geral, nem a satisfação do governo de maneira geral. Então, a economia continua sendo muito forte. E quando a gente conversa com as pessoas que demonstram que não estão tão insatisfeitas assim com o governo Tarcísio, a questão é sempre o econômico. E na hora que eles começam a falar do econômico, eles trazem para o Brasil, não para o estado de São Paulo. Você falou em relação a Tarcísio, também lembra o que o Felipe Nunes, porque a Quest fez umas pesquisas que geraram muito ruído, né? A Quest de março confirmou a Atlas Intel anterior de março, queda de Lula, e a Quest fez uma coisa que não costuma fazer. Ela soltou um dia a aprovação do governo, confirmou uma perda de popularidade de Lula na avaliação do governo. No dia seguinte, solta a pesquisa eleitoral que o Lula estava liderando com
com mais folga que outras pesquisas, gerou muito questionamento. E o Felipe Nunes, em entrevista, respondendo a isso na Globo News, analista político, né, CEO da Quest, colocou que exatamente uma coisa parecida. Que o eleitor brasileiro ele não está satisfeito com o governo Lula, mas ele não vê opção melhor. Né? Ele colocou isso. Por enquanto, é o que ele podia ver um contraste entre as duas pesquisas. Né? Aprovação de governo em queda e mais uma favoritismo na intenção de voto. Mas, enfim, vamos dar os números aqui, os mais... vamos primeiro para a aprovação de governo, para depois a gente ir para a eleição. A Quest que eu citei aqui agora, a desaprovação, a Quest feita, eu repeti, a Quest feita em março, né? 27 e 31 de março, no final de março. Em janeiro, 49% desaprovavam o governo Lula. Em março, o número cresceu 7 pontos, foi para 56%. Em janeiro, 47% da população aprovava o governo Lula, caiu 6 pontos, é quase a mesma coisa, né, de aprovação para 41% em março. Atlas Intel, aí já é feita já no final de abril, né? De março a abril, 53,6% dos brasileiros desaprovavam o governo Lula em março e eles caíram para abril para 50,1%. E a aprovação do governo Lula era de 44,9% dos brasileiros em março, passou a 46,1% em abril. A gente não tem a Quest desse mês para poder comparar, né? Mas como é que você vê essa evolução, ele? Números aqui. A gente tem um pico de desaprovação, né? Eu vejo, para depois ter uma queda, né? E naturalmente a inversão, né? Quanto maior a desaprovação, menor a aprovação, quanto maior a aprovação, menor a desaprovação. Eu vejo como se a gente tivesse assim um período mais crítico, né? Nesse janeiro, fevereiro, de março, né? Enfim, junto com a questão da sensação de que preços de itens importantes aumentaram no supermercado, como café, enfim, entre outros, aconteceram outras coisas também, e meio que o governo deu uma sacudida, e aí tentou se mexer, teve também ajuste na comunicação, e eu vejo assim como uma situação em que muito menos pelo governo e muito mais pela conjuntura, a aprovação, satisfação, enfim, com o governo, deu uma acomodada e iniciou uma trajetória de gradual melhoria. O que me chama muita atenção é que a gente vive um momento no país em que a gente fica discutindo a percepção da população com o carrinho de supermercado, com custo de vida. A gente não tem... a gente falta muito no Brasil essa coisa do futuro, né? Da expectativa do futuro, do projeto do país, do discutir o país, ter que fica enxugando gelo para ver se melhora a percepção da eleitorado. Isso é uma coisa que falta muito, né? Debate qualificado, trazer isso. É muito a sensação de que não sai do lugar. A gente tem um cenário de muita cristalização, está tudo muito engessado e, enfim, tem essa questão dos preços no supermercado, alguns itens pela necessidade realmente subiram muito, mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente tem números bastante favoráveis. Ora, vive uma situação no Brasil em que os números favoráveis no mercado de trabalho, eles impactam a vida do brasileiro muito menos do que números menos favoráveis no passado. O que eu estou querendo dizer? A média salarial hoje de várias categorias profissionais importantes é menor. Enfim, poder de compra de quem tem curso superior hoje é menor.
que ajuda a explicar por que cursos superiores têm perdido matrícula, ajuda a explicar por que jovens hoje desejam fazer menos engenharia, enfim. Então, acho que tudo isso precisa ser colocado, né? O fato dos números, números aparecem lá, CAGED, RAIS, números bastante positivos de mercado de trabalho, e aí o governo faz toda uma campanha de comunicação, destacando que os números estão positivos, mas meio que existe um divórcio com a sociedade, né? Os números da economia, do mercado de trabalho estarem bons hoje não significa... aquilo que o governo olha pelas estatísticas não é aquilo que a população percebe. Não significa que existe essa sensação de que a vida melhorou e de que a vida vai melhorar. Os números da Atlas, né, também trazem, quando a gente olha lá no relatório, confiança do consumidor, né, disposição para poder comprar bens de consumo duráveis e tudo. São números que meio que projetam um futuro. E a gente tem essa questão, né, diferentemente de dos outros governos Lula, que era a sensação, existia no Lula 1, no Lula 2, a sensação de que o futuro ia ser melhor. E é uma coisa que a gente não tem hoje. Muitas vezes a percepção do governo estava associado a pacotes de projetos, pacotes de investimentos. Hoje fica muito numa sensação de mexer no varejo da economia e tudo. Eu enxergo muito isso como a sensação de que a gente não está saindo do lugar. Falta discutir Brasil. Isso é uma coisa que precisa ser trazida na campanha eleitoral e o debate muito empobrece. Nós temos problemas, gargalos que precisam ser resolvidos. E ficar discutindo se o governo é bom, minúcias, né? Uma coisa que realmente não colabora com o país. Então, eu tenho essa angústia. Eu olho os números, entendo e tudo, mas eu tenho essa angústia. Eu acho que é uma coisa que, geracional, eu sei, e falta muito a gente. Discutir os problemas do país, pensar o futuro, tudo bem. A gente tem esse cenário. Alternativamente, como que seria? Falta discutir projeto. Para o Estado também, para o Brasil também. Os números são 86, vamos aos números das pesquisas em relação à eleição. A Quest fez projeção do segundo turno, a Quest de 27 e 31 de março. O segundo turno, eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro está inelegível até 2030. Mas Bolsonaro é o único nome, né, ou digamos assim, o melhor nome, assim, o mais viável, né? Lógico que esse é um exercício de abstração. Mas o que a gente tem hoje é o único nome, né, eleitoralmente viável, é o que projetam, né, que derrotaria Lula, é ele. Como isso não deve se confirmar, né, aí a gente precisa pensar em alternativas. Em síntese, é isso. Então, deixa eu dar os números. São 3 pesquisas, né? É número pra caramba. Segundo turno, estimulada pela Quest, final de março. Lula e Bolsonaro. Lula 44, Bolsonaro 40, indecisos 3, branca nulo 13. Segundo turno, eventual contra Michele e Bolsonaro. Lula 44, Michele 38, indecisos 3, branca nulo 15. Lula e Tarcísio, eventual segundo turno. Lula 43, Tarcísio 37, indecisos 4, branco e nulo 16. Aí vamos para Paraná de abril. Feita, 16 e 19 de abril. No primeiro turno, cenário 1, Bolsonaro 38,5, Lula 33. Bolsonaro razoavelmente na frente. Cenário 2, Lula 33,7, Michele 31,7. Empate técnico. Cenário 3, Lula 34, Tarcísio 27,3. Lula na frente. Segundo turno, né? Entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro venceria por 46 a 40. 46% a 40,4%.
Michele também venceria, segundo a Paraná, Lula, no segundo turno, 45% a 41%. Próximo, bem próximo, né? Bem próximo. É na margem de erro, empate técnico na margem de erro. Bolsonaro não, mas Michele sim. E no cenário 7, também no empate técnico, Tarcísio venceria por 43,4%, Lula 40,6%. Por fim, a Atlas Intel mais recente que a gente tem, né? Primeiro turno, Bolsonaro teria 45,1% intenção de voto contra 44,2% de Lula. Outro 6,3%. Não sei branco nulo, 4,4%. Quando o candidato Tarcísio Freitas, no cenário, primeiro turno, Lula 42,8%, Tarcísio 34,3%, outros 10,7%. Não sei branco e nulo, 8%, Ronaldo Caiado 4,3%. Com Michele, cenário do primeiro turno com Michele, Lula 43,3%, Michele 31,3%, 10 pontos, 10 não, 12 pontos. Não sei branco e nulo 6,9%, Ronaldo Caiado 5,5%. No segundo turno, aí a coisa afunila um pouco mais. A Transintel agora, no final de abril. Lula e Bolsonaro segundo turno. Lula 48,5%, Bolsonaro 46,4%. Lula e Tarcísio, empate exato. Lula 46,7%, Tarcísio 46,7%. Lula e Michele, empate técnico. Lula 46,1%, Michele 46,1%. Perdão, Lula 46,6%, Michele 46,1%. São cenários que mostram uma vantagem de Lula, mas um aperto quase sempre muito grande, ou até desfavor no segundo turno, né? Não muito diferente do resultado eleitoral, né, do que a gente teve na última eleição, né? Meio que não tem muita diferença. Uma eleição apertada e mostram os números que em 2026 a gente também deve ter outra eleição apertada. Aqueles oponentes de Lula que saem em desvantagem no primeiro, eles conseguem recuperar essa diferença ali no segundo, né, possibilidade de vencer a eleição. Muito apertado. Né? E no caso do governo mostra que não há alternativa, né? O único nome que precisa ir para a eleição é o nome de Lula. A gente tem nas pesquisas até algumas simulações com nomes alternativos, às vezes aparecem o Fernando Haddad, enfim. Mas não tem muito jeito. PT, governo federal, o nome que precisa ir para a eleição é o nome de Lula. E um cenário que reflete polarização. Um afunilamento em torno do bolsonarismo, ou maneira alternativa do Tarcísio, por ser governador de São Paulo, enfim, né, força política e econômica de São Paulo por trás. É aquele cenário de cristalização, né, que o Felipe Nunes da Quest destaca. Às vezes testa-se o nome do Ronaldo Caiado, enfim, não está tão competitivo. Lógico que a gente tem aí pensar também nas composições, né? O Ronaldo Caiado ele aparece porque tem um pouco da questão do agronegócio, o Tarcísio em si, o que ele tem são as forças de São Paulo, vai precisar fazer a composição com o agronegócio. O agronegócio a gente sabe que compõe com o bolsonarismo, mas também compõe com o petismo, e, enfim, são variáveis que precisam entrar para ficar um pouco mais definido. A gente tem o Tebet hoje no governo Lula ainda, né? São definições que, num cenário apertado, podem fazer diferença. Mas a grande diferença dessa eleição para a eleição passada é que dessa vez o Lula tem a máquina na mão. Né? Esse negócio de máquina na mão nos deixou aí uma herança maldita, né? Muito ruim da eleição passada, né? Quem não se lembra daqueles gastos extravagantes que eu particularmente nunca havia visto dentro de um período eleitoral, dentro de um período de campanha eleitoral, faltando 30 dias para as eleições, faltando 15 dias para as eleições, e o governo federal despejando programas de benefícios para caminhoneiro, e que não fosse preciso, né? Mas que exatamente seguindo essa linha que você falou, William, e eu quero te perguntar exatamente porque
essa linha que você falou que a gente discute minúcias e isso não fica muito do futuro do país. Falta discutir futuro no país. E esse exercício que a gente faz aqui, nesse debate, nesse encontro, nesse painel político como hoje, por exemplo, eu volto a levantar aquela questão. Existe hoje muito, e vocês comentaram isso aqui já durante o programa, assim, a gente vota no país por exclusão. Foi votado em Bolsonaro para tirar Lula, ou para tirar aquele governo final de Dilma com Temer, aquele imbróglio todo que aconteceu ali. E surge Bolsonaro. Foi votado em Lula, isso eu estou falando das últimas eleições, para tirar Bolsonaro. E agora, há de novo, votar em Bolsonaro, ou quem de Bolsonaro, para tirar Lula. Quer dizer, a gente fica patinando nesse cenário de exclusão e não se discute um futuro melhor. Tem dois nomes que estão surgindo, o JHC, que é lá da terra do Bonitão, que já foi presidente do país aí, o Fernando Collor. Bonitão na época, ele surgiu como Bonitão, né? Fez aquela harmonia facial, o negócio ficou meio desarrumado. E também tem um outro líder agora, pelo menos me parece que líder, ou pelo menos está sendo projetado, o João Campos. Como você traça o perfil do eleitor brasileiro? Ele não vai ficar mais exigente nunca para a gente sair um pouco dessa coisa de ação social e ir pensar no futuro? Ou o problema está no naipe do eleitorado, dos nossos políticos, o William? A questão não é nenhuma nem outra. Acho que assim, é a combinação de tudo. A política reflete muito mais a sociedade brasileira. A gente vem um período de transformações graduais, né? Comportamento, percepção, enfim, uma série de outros. Estava falando mais, pegar, por exemplo, o mercado de trabalho, né? A gente muitas mudanças no mercado de trabalho. Hoje, a gente abre, por exemplo, números de jovens, hoje os jovens estão menos dispostos ao emprego com carteira assinada CLT, que é exatamente aquilo que o Lula representa, né? É um emprego com direitos, uma coisa que vem ainda do período do Vargas, o sindicalismo. Isso cada vez menos vai fazendo sentido. O Felipe Nunes da Quest chama a atenção e o fato de que essa mudança de comportamento está associada ao crescimento dos evangélicos, na medida que as igrejas evangélicas trazem outros valores mais individualistas, no sentido de que eu não dependo do Estado, eu tenho que buscar minha prosperidade individual. Essa semana, o José Eustáquio Diniz, demógrafo, as maiores referências em população que a gente tem no Brasil, enormes contribuições para o mundo acadêmico, estudos também, trabalhos assinados junto com o IBGE, ele projetou que o ano de 2032 vai ser o ano em que os evangélicos vão superar os católicos. A gente tem um processo de transformação em termos de valores e de comportamento que reflete, né, as transformações da sociedade, e o cenário político precisa acompanhar. Então, eu não acho que seja a questão ou eleitor, ou os políticos, né? Eu acho que é uma combinação muito de tudo, né? Os políticos, eles tentam, na medida do possível, responder a essas transformações. A gente vem hoje numa situação, vamos pensar na comunicação, né? Hoje os políticos vão para as redes sociais, plataformas, enfim. Essa é uma maneira também de acompanhar as transformações da sociedade. Não dá mais para fazer campanha eleitoral como antigamente, ficar no rádio e na televisão, né? Então tem um pouco disso. Mas é o que você falou, a gente vive num momento em que não discute futuro. Não é só no Brasil, é no Estado, enfim, fica nas minúcias. Né, na questão da exclusão. Né? Eu gosto desse nome, né? Eu prefiro aquele nome. Os problemas precisam ser enfrentados. A gente tem muitos problemas. O microfone da Luiz está fechado. 8h47, eu tenho umas perguntas a fazer ainda, alguns pontos a tocar. A política, a presidente, ela não envolve não só o processo eleitoral, como uma série de... pode analisar por vários ângulos, né? Vários ângulos possíveis.
vai ficar aqui fazendo, como diz, gosto de dizer, uma série de Netflix. Mas vamos uns pontos objetivos, porque o governo Lula, ele ficou muito marcado pela questão da corrupção, né, com a Operação Lava Jato. Não há sombra de dúvida que a Lava Jato foi manipulada, né? Um juiz combina, revisa a peça de acusação do promotor, isso não tem lugar em nenhum Estado democrático de direito do mundo. Agora, não dá para negar também que se dinheiro foi devolvido, a corrupção existiu. Né? A corrupção existiu. Uma coisa não anula a outra. Né? No Brasil, só não anula para Collor, né? Porque é o único preso da Lava Jato que restou. E aí, veja bem, vou dar uma opinião. Acho o Collor mais sujo que pau de galinheiro. Agora, a Luísa é investigado. E condenado. No mesmo processo em que o William é condenado, investigado e condenado. Nogueira é investigado e condenado. Beto é investigado e condenado. A justiça libera o William, libera Beto, libera a Cláudia. A Luísa fica preso. O cara brasileiro tem razões que a razão desconhece. Né? Que a razão desconhece. Não estou dizendo que não houve roubo, mas vamos voltar à nossa vaca fria aqui. O PT, no governo Lula, ele vinha até aqui passando incólume em novas denúncias de corrupção. Né? Desde o dia 22, isso pode não ser mais, isso não é de fato mais uma coisa exata, porque a Polícia Federal, Controladoria Geral da União, divulgaram no dia 22 desvios feitos por associações, sindicatos, sem autorização dos beneficiários, gente aposentada, pensionista, né? Gente que vive daquilo, gente que já contribuiu a vida inteira para receber no final da vida, né? Descontando desde 2029 a 2023, ou seja, 4 anos de Bolsonaro e 2 de Lula. Né? É o que tem até agora. 6,3 bilhões de reais. O Congresso começou o jogo de empurra, que Bolsonaro tem 4 anos e Lula tem 2. No que veio a fura até agora. Só que o Lupe sabia disso desde 2023, né? Do PDT, né? E não fez nada. Carlos Lupe. Né? Como já tinha sido caído como ministro do Trabalho de Dilma por outro escândalo também de corrupção. Carlos Lupe, é bom lembrar. Né? A gente não sabe onde vai parar essa conta aos olhos do eleitor. Mas certamente não é bom para o PT. Ele traz aquele fantasma todo de novo. Né? Corrupção, que não sei o quê, e tal, papá. Essa pesquisa da Trasintel foi a única feita ainda nesse período, né? De 20 a 24, mas ela pegou muito inicialmente. Você acha que esse escândalo, o fantasma da corrupção que o PT, né, ficou o PT por conta da prisão de Lula, impeachment de Dilma e tal, você acha que isso pode impedir essa retomada de popularidade de Lula, do seu governo, pode afetar ele na intenção de voto? A gente vai saber com as pesquisas, né? Mas qual a sua opinião? O lupetismo hoje ele é muito mais sensível. Você está lembrando da Lava Jato, mas é uma sobrevivência. Tem o mensalão, né? É uma sobrevivência de vários episódios assim, que produziram muito desgaste. A depender da proporção, da cobertura, né, que a imprensa vá dar, né, como isso chegue na casa de cada pessoa. Hoje o lupetismo ele é muito mais sensível a essas questões relacionadas à corrupção. Pode interferir, sim. E, naturalmente, como que isso pode ser usado até por potenciais adversários. Potenciais e adversários de fato. É possível que isso produza um desgaste também. E a gente também tem que pensar como que o governo vai reagir a isso. Né? Porque também pode adotar alguma estratégia no sentido de conseguir não dissociar a imagem dele, do presidente, do que está acontecendo. Mas eu vejo, sim, o lupetismo hoje muito mais sensível a escândalos de corrupção. Né? Você acha que pode afetar? Eu acho que pode afetar numa proporção que seja suficiente
para baixar a aprovação do governo Lula, baixar a intenção para 2026, porque o cenário está muito apertado. Eu acho que pode ser suficiente para fazer diferença. Isso vai depender dos desdobramentos, porque as investigações, você sabe, Luiz, elas são processuais, elas demoram, começa agora. Você não sabe durante quanto tempo vai se desenrolar. Quanto mais tempo de exposição, principalmente no meio de comunicação, é pior para o governo. Se a gente for pegar a Lava Jato, assim, pega a cobertura da imprensa, é muito tempo cobrindo, e realmente foi algo muito longo, e aquilo ao longo do tempo vai produzindo muito desgaste. Então é perfeitamente possível desgastar o governo, sim. A gente tem hoje um governo mais fragilizado em relação a muitas coisas, com uma rejeição muito alta. Tem, assim, tem que levar em consideração que o presidente da República que conseguiu se eleger novamente para o mandato, depois de ter superado, passado por toda a trajetória, Mensalão, tem Lava Jato, foi preso, e ainda assim conseguiu se eleger. Então, não é de se esperar outra coisa, de uma rejeição muito alta, eleições apertadas, aprovação, desaprovação oscilando no intervalo mais rígido, e um governo que certamente internamente ali, o próprio partido, muito mais policiado no sentido de não deixar estourar novos escândalos, porque é realmente um calcanhar de Aquiles. William, são 8h55, eu vou fazer uma pergunta e deixo para o Nogueira ficar à vontade para se quiser fazer mais perguntas, se quiser encerrar. Duas coisas só que eu anotei aqui. Uma coisa que você falou anteriormente, falou, acho, no início do bloco, no primeiro terço do bloco. Acho que foi em relação à pergunta de Nogueira. E você acreditou parte da retomada da popularidade de Lula, a ação também da comunicação, leia-se Sidônio Palmeira, Esse Sidônio Palmeira. É um marqueteiro colocado aí como ministro para fazer a pré-campanha de Lula. Vamos falar a verdade o que é. E é um marqueteiro muito, muito habilidoso. Lewandowski, enquanto jurista, enquanto juiz, enquanto ministro supremo, sempre foi o garantista. Sempre foi. Eu vi ontem Lewandowski falando sobre o INSS, os golpistas serão presos a qualquer custo. Eu falei, meu Deus, isso não é Lewandowski. Isso parece a biruta moral, que era garantista com Lula, agora é positivista com Bolsonaro, e vice-versa. Claramente, não era Lewandowski, era Sidônio falando. Lewandowski fala isso daqui. Porque está vendo as pesquisas, sabe que segurança, e corrupção é crime, deixa de estar envolvido também, é um grande calcanhar de Aquiles aos olhos da população do país. E uma outra coisa, independente do que as pesquisas vão mostrar daqui até a eleição, são 1 ano e 5 meses, eu estou vendo você falar e concordo. Eu acho que o Lula é o único nome, pelo menos o único nome, assim, capilaridade para uma eleição a presidente da esquerda no Brasil. A direita se discute se vai ser um Bolsonaro, se vai ser Tarcísio, se vai ser Caiado, se vai ser Zema, se vai ser Ratinho Júnior, se vai ser Eduardo Leite. Nogueira falou em João Campos, que é o nome para o futuro, da centro-esquerda. Como você tem Nicolas Ferreira e outros nomes da direita. Agora, não precisa ser analista político para ver que a direita tem muito nome e a esquerda está presa até agora no mesmo nome que apresentou em 89, que é Lula. Eu queria que você opinasse sobre essas duas coisas, sobre o Lewandowski como bonequinho de ventríloco do Sidônio, passando de garantista a punitivista, ou prender a qualquer custo. Bonito falando, até fiquei me arrepiado na hora que eu vi, fiquei até com medo. E essa profusão de nomes da direita, poucos nomes na esquerda, ou quase nenhuma alternativa viável a Lula. Como é que você vê essas duas coisas? A comunicação, não só isso,
uma sinalização muito maior em relação ao eleitorado religioso, em relação aos evangélicos. Você vê várias transformações, né? Várias mudanças, né, na comunicação, né? A própria maneira de apresentar, né? Pega o Instagram, parecido com a abordagem do Vladimir, estou falando da abordagem do governo federal, né? O meu presidente, né? Esse tipo de que comunica realmente, chega, aproxima, digamos assim, muito mais da população. Então tem essa questão importante da comunicação. Outras duas eu esqueci, você me perguntou. Profusão de nomes da direita e a esquerda com o mesmo nome. A esquerda, enfim, a esquerda, por razões históricas, acabou ficando presa à hegemonia, né, do lulopetismo. Para trás, a crítica que o Ciro Gomes fez em várias campanhas eleitorais, né, garante, né, a hegemonia do nome de Lula, mas tem dificuldade na hora de poder dar sequência, né, no pós-Lula, o que vai ser, dificulta a renovação, enquanto, embora nós já tenhamos tido momentos em que a esquerda tivesse uma variedade maior de lideranças, não no sentido nacional, mas, né, que poderiam, lideranças que poderiam, né, de alguma forma, fazer com que a gente pensasse no pós-Lula, né, quem poderia se tornar seu sucessor, digamos assim, enquanto que dentro da direita há uma fragmentação maior. Embora a gente viva um momento de muita força, né, no nome do Jair Bolsonaro, mas, enfim, com o desgaste, o próprio fato de ter sido presidente, né, com o nome mais exposto, essa situação da inelegibilidade, que é algo que abre o cenário, seria diferente, né, se não houvesse a inelegibilidade, a meu ver, né, ficaria mais difícil de se pensar em nomes alternativos. Mas, enfim, junta o desgaste do fato de ter sido presidente, a questão da inelegibilidade, que abre o cenário, então começam a aparecer outros nomes. Caiado por ser governador, Tarcísio por ser governador, né, o Zema por ser governador, nomes postos, na medida em que não se projeta uma eleição com o nome do Jair Bolsonaro. Mas a partir do momento em que o nome do Jair Bolsonaro não será possível de ir para a urna, aí você começa a abrir. Agora, a direita, naturalmente, tem muito mais facilidade para poder abrir opções do que a esquerda, né? Se a gente tentar fazer um exercício, aí, suponhamos, por razões de saúde, o nome do Lula não possa ir para a urna. A esquerda fica numa situação muito mais complicada, né? Já passou por essa experiência, com aquela eleição que o Lula ficou inelegível, e aí o nome foi trocado pelo Haddad, mas fica numa situação muito mais complicada, né? O leque é muito menor. É sempre uma discussão também quase que infinita essa de lulismo ser maior que PT, maior que a esquerda, bolsonarismo, né, maior que a direita ou não. É sempre uma discussão que rende, uma pauta que rende bons debates. Infelizmente, nossa hora já avançou, são 9h01, e a gente tem que partir pro fechamento. Agora fica, claro, esse arquivo aqui para depois a gente usar, como usou no dia 3 de outubro de 2024 também, como referência, como pesquisa, como base de informação para a gente entender todo esse processo. E vale muito, e reforço isso, é justamente esse exercício que a gente faz aqui, ou que pelo menos tenta fazer aqui nessa bancada, mostrar os números reais, que Aloysio domina como ninguém, das pesquisas, e quando eu digo faz a pesquisa, é o que? Faz a pesquisa jornalisticamente, destrincha todos esses dados, essas informações, né? O eleitorado jovem, o eleitorado de classe média, assalariado, o voto do evangélico, enfim. Claro que o William também, como doutorado aí em estatística, conhece bem essas tendências e traz assim muito bem, principalmente nesse cenário que ele traz, que ele fez, eu achei muito legal, as dificuldades de se traçar esse engenhoso estado
fluminense que quer muitas das vezes ser carioca, que não é fluminense. Enfim. A gente tem várias curiosidades que são explicadas pela nossa história, né? O Campeonato Fluminense se chama Carioca de Futebol. É verdade, é. Verdade. Também, quando começou, eram 2 estados, né? E Guanabara. Por isso que tinham 2. Tinha o Carioca e a Guanabara, e depois jogavam um contorno para ver que era campeão estadual. Fabuloso. Unificou os estados, mas o sistema do futebol manteve. Sim. Enfim, acho que são, como eu disse, reforço. Momentos importantes que a gente tem aqui para debater, para discutir, que para alguns pode ser chato, está muito longe da eleição e tal, mas é aquela história. A gente precisa mudar muito esse perfil nosso de falar que, por exemplo, vamos acabar o programa, aí a gente pode falar que assim, gente, vamos trabalhar e vamos deixar a política para os políticos. Não vamos deixar para o político, não. Tem que parar com isso, na minha opinião, porque quem tem o título de eleitor sou eu, o Aloysio, o William, o Beto, é você. Então, vamos deixar a política com nós, que somos eleitores, e chamar a responsabilidade para a gente, sobretudo. William, obrigado por hoje, meu caro. E até a próxima, se Deus quiser, aí, seja breve, com novas avaliações, análises, e quem sabe aí com novos nomes também, para que a gente possa ter opções, né, diversificadas de escolhas, sobretudo opções de qualidade. Obrigado, William. Obrigado, ouvinte, obrigado a Folha pelo convite mais uma vez. Convidar quem está nos ouvindo para ler o jornal, continuar, dar uma olhada lá na Folha 1, continuar ouvindo a Folha FM, programação de altíssima qualidade. Obrigado, Aloysio, obrigado, Cláudio Nogueira, e um bom dia para todos nós, né? Uma boa quarta para todos. Bom feriado. Bom feriado também, William. Parabéns aí pelo Dia do Trabalhador. É meu parceiro de feijoada, grande companheiro de feijoada. Se Deus quiser, estaremos juntos aí em breve. 5 de julho, né? Se eu não estou vagando aqui a cabeça, divagando. Ô, Aloysio, obrigado por hoje também. Boa pauta sempre. O William tem muito conhecimento, estatísticos, e o que é legal é que ele passa isso assim, de forma bem interessante, instigante, para a gente também pensar e botar o cérebro aí para funcionar, assim como você também. Obrigado por hoje. Amanhã é feriado, vamos dar uma pausa aqui no Folha no Ar. Agora retornaremos na sexta-feira às 7 da manhã. Eu fecho com você hoje, Aloysio. Obrigado por hoje aí mais uma vez. Parabéns aí pelo Dia do Trabalhador também. Hoje eu tenho trabalho pela frente, se vai feriado, eu tenho um pouco de trabalho pela frente ainda, estou ouvindo com essa inveja. Eu só queria deixar passar aqui, se me permite, uma última pergunta que o Luiz Carlos Duarte Peçanha fez aqui, endereçou a mim, mas eu vou deixar para o William para você responder, antes de despedir. Ele pergunta aqui, quem você acha que seria o nome bolsonarista para presidente? Eu vou responder primeiro porque ele perguntou a mim, mas eu queria a opinião de vocês também. Eu acho o seguinte, tomando por base o que ele falou na última resposta dele, eu acho que Lula, o cavalo de 2018 passou selado para Ciro. Todos precisam apontavam que Ciro era o único candidato que derrotaria Bolsonaro no segundo turno. Estava em segundo lugar. Ciro não quis ir tomar benção a Lula na cadeia, e Lula não aceitou isso, lançou Haddad, que seria inicialmente o vice de Ciro. Haddad, com a popularidade do Lula, ultrapassou Lula, mas não foi suficiente para ganhar, né? Bolsonaro ganhou a eleição. Eu acho que Lula é muito culpado pela vitória de Bolsonaro. Até porque acho que Lula, sendo o gênio político que ele ele sabia que se Ciro fosse ali, que fizesse metade no Brasil do que fez no Ceará, metade, sobretudo na educação, que hoje é referência do Brasil, do Ceará, Ciro não saía nunca mais ele estaria morto. E acho que Bolsonaro tem tudo para cometer esse mesmo erro agora. O maior aliado de Lula é Bolsonaro.
se a direita caminhar, não sei qual é o nome. O nome que mostra que tem menos conhecimento é o de Tarcísio. É o que está mais bem colocado, tem menos conhecimento, menos rejeição. Então, potencialmente, ele pode ser. Agora, Tarcísio não vai ficar esperando até abril e jogar fora uma eleição certa a governador, entendeu? Caiado, Zema, e podem fazer isso. E Ratinho Júnior pode fazer isso, porque estão no segundo mandato, não pode mais se reeleger. Então, eu não sei que é o melhor nome do bolsonarismo. Eu sei dizer que o maior aliado de Lula hoje é Bolsonaro, na minha opinião. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Concordo, eu acho possível, né, do espectro do bolsonarismo, digamos assim, o lançamento do nome da Michelle, mas falta músculo partido, enfim, falta acordos políticos, composições, etc. e tal. E sem desprezar esses outros nomes aí, todos citados pelo Aloysio, Caiado, Zema, enfim, etc. Mas o Tarcísio, tudo bem, ver também para onde que ele vai caminhar, é um nome muito forte, sem dúvida nenhuma, né? Nome já trabalhado pelas elites de São Paulo, o estado mais poderoso do Brasil, né? Não sei se o ouvinte sabe, mas São Paulo tem instituições criadas assim contra o Brasil, contra o varguismo, você recuperar a história, né? O Estadão, que é que ele surge, né? Defender São Paulo contra o Brasil, a USP, criada para fortalecer as elites de São Paulo contra o Brasil. Então é um estado muito forte, sempre teve muito o próprio Lula, por mais que ele seja nordestino, né? Ele se projeta nacionalmente em São Paulo, no ABC Paulista. A gente teve um período de polarização nos anos 90, que vocês se lembram muito mais do que eu, entre um PT paulista e um PSDB paulista. O PSDB se alternou nos governos de São Paulo por vários mandatos consecutivos, tanto que os petistas chamavam São Paulo de Tucanistão. Então é um estado realmente muito forte. E diante de um cenário em que se abre possibilidades sem o Jair do Rio, que nasceu em São Paulo, a gente tem que considerar, sim, o nome de Tarcísio é um nome muito forte, sem desprezar os demais levantados aí pelo Aloysio. Perfeita análise, as análises feitas por vocês. Não, perfeito. E eu não discordo, não, acho que é aí. Agora, se vocês o próprio olhar... Haddad, né? Sim. Perdão, a gente já passou pelo horário. O próprio Haddad é de São Paulo, né? Que poderia ser uma alternativa se trabalhasse, enfim. Substituiu o Lula naquela eleição, com muita dificuldade, perdeu no segundo turno, mas conseguiu uma votação enorme. Se a gente pegar os números do Haddad como ministro da Fazenda, são números excelentes, mas é um nome que não foi trabalhado, né? Ninguém consegue crescer. Como diz Almir, né, Aloysio? Lula tá tipo mangueira, sombra de mangueira. Nada cresce ali. É muito frondosa, né? Muito fechada a copa dessa mangueira. Aqui, na minha opinião, e assim, se você olhar as entrevistas de Bolsonaro, ele analisando os nomes quando o repórter pergunta, Tarcísio, Zema, ele não aprova ninguém, ele só aprova a esposa dele. E aí, tem que a gente fazer um exercício aí também de colocar a prisão dele ou não nesse cenário. De que forma vai repercutir a prisão dele? Se ele estiver preso no período eleitoral, não seria muito assim, claro, mais forte o lançamento da esposa dele do que qualquer outro nome? Acho que talvez essa coisa, esse fetiche, como o Luiz fala aí, por prisão de ex-presidente no Brasil é um negócio muito doido, né? Talvez isso pode ter uma implicância muito mais significativa do que a gente consiga avaliar hoje, assim, mais precisamente. Então, de fato, o nome de Tarcísio aparece. Se você conversar com os liberais aí, com os profissionais liberais e com esse pessoal todo, da direita, centro-direita, o Tarcísio é muito querido, muito favorito. Mas eu colocaria o ingrediente aí nesse cozido. A prisão dele pode interferir também diretamente nessa escolha, né, talvez dele
vitimizado, lança a esposa e aí leva essa coisa de forma mais fácil, mas mais aberta, mais vantajosa talvez para ele. Enfim, é isso. São 9h13. Meu caro William, mais uma vez então, forte abraço. Até a próxima, tá? Obrigado por hoje. Luiz, você quer anunciar a sexta-feira aí já? Sexta-feira, a eleição mais complicada de todas. Essa eu quero ver o William dar palpite. Conclave papal, logicamente que analisar o legado, isso, né? Acho que esse caso não é maior que o catolicismo, mas é maior que os católicos, né? Ele se espraiou para além dos católicos, né? No mundo. Ele não é maior que o catolicismo, mas ele se espraiou para além do mundo católico. Foi além, né? O legado dele, eu acho, é o primeiro Papa latino-americano. Eu não sou religioso nem nada disso, mas assim, o que eu senti no Francisco, particularmente, vou até falar isso, é o que eu senti vendo o Messi jogar na última Copa. É o melhor que a América do Sul pode produzir e que encanta o mundo. Eu fiquei muito orgulhoso desses dois legados, né? E, logicamente, que a eleição essa eu quero ver essa final, William. Conclave papal. E também tem que chegar a 50% mais um. Né? Tem palpite, William, para o próximo Papa? Estou estudando um pouquinho. Um palpite seria de um Papa que não se alinhasse a nenhum dos extremos para não haver fragmentação. Existe uma preocupação muito nesse sentido. Porque por baixo de Francisco, a gente tem uma igreja rachada. A Alemanha de um lado, os Estados Unidos de outro. Eu acho o seguinte, como diz, não sei se pode falar, mas enfim, aí os Scamparini da Globo, o Francisco abriu o máximo possível o pontificado. E embora latino-americano, numa América Latina que perdeu fiéis, quando a gente olha para a própria composição do conclave, a minha leitura é muito clara, ele abriu para a África e Ásia principalmente. Foi um Papa do terceiro mundo. Sabe quando a gente pensa em geopolítica, o sul global versus o norte? Foi isso que ele fez. A composição do conclave mostra muito isso. Ele diminuiu a força do primeiro mundo, do centro, Europa, Estados Unidos, e amplia a força da periferia, muito mais África e Ásia do que a própria América Latina, que talvez ele esteja uma forma de leitura de cenário. A América Latina está perdendo, existe uma possibilidade de expansão ali, a expansão está posta no sentido de África e Ásia, então é para aquela direção que eu caminho. Tanto que a gente tem como possibilidades que são ventiladas, inclusive por vaticanistas, cardeais africanos e asiáticos. Mas na sexta-feira a gente vai conversar com dois especialistas maiores no assunto. 2 bispos de Campos, né? Que também demonstra como a igreja tem esses dois lados, né? O bispo tradicionalista e o bispo diocesano, né? O bispo diocesano Dom Roberto e o bispo Dom Roberto Ferreira Paz, o bispo tradicionalista Dom Fernando Rifan, né? Então, e os dois conheceram bem Francisco, né? Então, acho que, embora eu concorde muito com você o que você falou, William, mas não pode esquecer que a igreja na África, que é o lugar onde ela mais cresce, a igreja católica romana, na África, onde ela mais cresce no mundo, ela é bem conservadora. Ela é bem conservadora. Sobretudo em relação à situação dos homossexuais, que Francisco inovou, né, a dizer quem sou eu para não acolher homossexual que vem rezar na minha igreja. E na África isso é um problema. Pelo menos no geral, né? É um catolicismo romano bem conservador nesse sentido. Na proporção, em termos de números, na África cresce 3%, enquanto que no Brasil o catolicismo, que voltou a crescer até, com o próprio Papa Francisco, 1%. Então, o crescimento é muito maior. E como disse o William, foi uma mexida muito grande que ele deu toda a igreja.
E, claro, aí cardeais ele trocou lá cerca de 80% dos cardeais. Mas não quer dizer que seja o perfil necessariamente como ele. Lula botou. Como é que me fugiu o nome do ministro? Primeiro-ministro negro do Supremo. Barbosa. Não era Barbosa? Quem? Barbosa. Joaquim Barbosa. Botou lá. Quando jogou quando no meu salão. Então, até eu falei isso, até conversando com os bispos, convidando eles. Ó, uma coisa é colocar a pessoa achando que vai fazer aquela coisa. A pessoa está ali, cardeal e ministro, com a idade aposenta. O cara chegar lá, tchau, meu irmão. Já era. Embora, logicamente, ele está certo. O Papa progressista, que nomeou 80% dos 9 cardeais, né, a tendência é grande de você eleger um novo Papa progressista, né? Ou ainda que não seja progressista, que não seja contra-reformador. Eu acho que isso parece ser... Gente, 9h19. Até sexta, então, com esses dois convidados. Por hoje fechamos. A gente continua aqui com muita música e informação a partir de agora. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico. Agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis.